Hello, iluminadas, iluminados, voltei e hoje eu queria falar um pouco sobre como o budismo não existe. Oh my god. Então, o que significa que o budismo não existe? Às vezes eu coloco assim na busca do Twitter, no budismo, para o budismo, e aí você vê pessoas falando assim coisas extremamente absurdas. Por quê? O budismo não existe no sentido de que não existe um budismo único, mas as tradições budistas, entre você comparar uma escola do budismo tibetano, qualquer uma das quatro, com uma escola do budismo japonês, elas são assim absolutamente diferentes, ou do budismo da Tailândia, e assim vai. Por quê? O leque de ensinamentos é muito grande, a ênfase dos ensinamentos, e às vezes, né, para o olhar destreinado, os ensinamentos parecem ser bastante conflituosos. Né? Só quando a gente tem uma prática bastante avançada, a gente consegue entender como esses ensinamentos se encaixam de uma maneira convergente e que faça sentido, né, para um objetivo final. Mas queria falar um pouco sobre as divisões do budismo e por que que a gente, né, é bastante ignorante quando a gente fala o budismo. Eu, como monge ordenado budista tibetano, sempre que eu falar, né, budismo é só um encurtamento assim de budismo tibetano, que é um sinônimo de Vajrayana, budismo tântrico, enfim. Mas não existe nem eu como tibetano, nem alguém que seja do Zen ou que seja do Theravada tem o direito de falar assim, no budismo isso. Por quê? Vai ser muito difícil a gente encontrar alguma coisa em comum que permeie todas as escolas e toda a variedade de ensinamentos budistas. E a gente pode dividir o budismo principalmente em dois grupos, né, principais. A gente vai chamar as escolas do, e agora vai ser a última vez que eu vou usar esse nome, o Hinayana e o Mahayana. Então, Yana quer dizer veículo, então é o pequeno veículo, e grande veículo. Grande veículo por quê? Porque é um veículo que abarca a compaixão por todos os seres, a responsabilidade universal, então, assim, ele é mais coletivo. E Hinayana, como última vez do uso desse nome no vídeo de hoje, na verdade, o nome correto, vamos tirar Hinayana extremamente pejorativo. Nós vamos chamar de, corta o Hinayana, Theravada, o veículo dos elders, dos anciões, dos antigos, dos sêniores, né? Então, que enfatiza o quê? A libertação pessoal, né? A libertação do indivíduo, enquanto o Mahayana enfatiza a libertação de todos os seres, muitas vezes, né, passando os outros na frente de si próprio. E a gente divide isso, geralmente os países Hinayana são os países, esses ensinamentos se espalharam mais para os países do sul, Mahayana mais para os países do norte, então China, Coreia, Japão, Tibete. E aí dentro do Mahayana a gente vai ter o Vajrayana, que é um set de ensinamentos, um conjunto de ensinamentos com técnicas de meditação exclusivas que são praticados em menos escolas, que é todo o budismo tibetano, e algumas escolas do budismo japonês, tipo a escola Shingon, escola Gonsho, que mais? Acho que escola Tendai, enfim, vamos falar sobre isso. Então, quando a gente fala em o budismo, né, que é esse budismo inexistente, mas assim, imaginário, a gente está falando de uma gama de experiências e dedicação de vida que assim eu acho mais divergente do que você comparar um muçulmano, um judeu e um cristão. Por quê? Aí fala, meu Deus, monge, não é tudo a mesma coisa. Não exatamente, assim, é o Buda Shakyamuni, o Buda lá histórico, mas também nem isso, porque uma vez me adicionou uma pessoa que era daquele, como chama? Soka Gakkai, que é uma escola do budismo japonês, mais ou menos recente, e aí a pessoa falou alguma coisa, assistiu um vídeo e falou assim, esse é Siddhartha, o príncipe indiano, que, tipo, seria de arrepiar os cabelos de qualquer praticante do Hinayana ou Mahayana de outras escolas, porque é simplesmente falar assim, uma pessoa cristã, esse daí é Jesus, o Nazareno que você tá falando? Tipo, eita, como assim? Não tem Buda Shakyamuni? Não, não tem. Então, não tem Buda Shakyamuni já, mas continua sendo budismo. Por que que são tão diferentes os ensinamentos? E qual é a diferença, né? O Theravada é que é o budismo da Tailândia, do Laos, do Camboja, do Vietnã, assim, o Vietnã tem ambos, mas enfim. O Theravada, as escolas Theravada, ou as escolas que às vezes são chamadas meio pejorativamente de Hinayana, né, pelos outros, esses vão enfatizar a iluminação pessoal. E o que é essa iluminação pessoal? Não é atingir o estado de Buda. Nessas escolas se visa, através, né, da meditação, através da observação de preceitos morais, você purificar os seus karmas, deixar de cometer novos karmas negativos, acumular karmas negativos, e atingir algum nível de insight
sobre a natureza da realidade e das coisas, e ceifando, assim, cortando suas aflições mentais, suas projeções negativas, enfim, e aí atingir o estado de Arhat. O que é Arhat? Arhat é a iluminação do Theravada. Ou seja, é um estado que a pessoa, Zé da Silva, largou o karma negativo e pacificou a mente, enfim, e ela sai do ciclo da existência, do ciclo da reencarnação, e ela fica ali num estado neutro, num estado retirado da existência. Esses praticantes, essas pessoas, esses monges, pessoas respeitáveis, que às vezes têm, assim, decorados milhões de escrituras budistas, e que são pessoas que nunca mataram uma mosca e nunca fizeram nada de mal, e estão lá trancafiados nas suas cavernas e praticando. O que eles querem? Eu quero sair do samsara, não quero reencarnar, não quero mais olhar na cara de ninguém, cada um por si, Deus por todos, tchau. Então, isso é, para começar, o objetivo de vida de um praticante Theravada. Quando a gente pega os ensinamentos do Mahayana, né, o Mahayana, o que ele vai ter? Ele vai ter um objetivo, vai falar assim, o Theravada, ele quer Nirvana, né? São budistas pró-Nirvana. Você vai para o Mahayana, eles falam assim, olha, Nirvana aqui só a banda, porque Nirvana é o maior obstáculo na vida do ser. Mas fala assim, gente, mas como que o outro tá rezando e o Mahayana tá dizendo que o Nirvana é a pior coisa que tem? Por quê? Na prática do Mahayana, né, que a gente chama de grande veículo, ou seja, é um veículo que estão contando todos os seres, né, tem uma vaga para cada um dos seres vivos. Nessa prática Mahayana, você tem dois grandes obstáculos. Um é ir para o inferno, por quê? Porque você cai no inferno, vai demorar muito tempo, você vai queimar lá, então é muito chato. E a outra é você atingir o Nirvana, porque quando você vai para o Nirvana, acabou o sofrimento. Acabou o sofrimento, mas você também fica assim, meio anestesiado das coisas. Então você não tem a motivação de trabalhar pelos outros, porque você já está resolvido. Então, para o Mahayana, atingir o Nirvana ou ir para o inferno, assim, não dá muita diferença. Às vezes é preferível até ir para o inferno do que você sair e largar os outros seres. Por quê? Porque a ênfase aqui é a iluminação coletiva, ou trabalhar para todos os seres, seja aqui do samsara, ou seja, né, da transcendência, seja do lado de lá. E aí nisso, né, nessa briguinha, assim, nessa divisão entre os ensinamentos, eu já assisti um vídeo aqui no YouTube, era um monge do Theravada, ele falava assim, no começo os discípulos de Buda, todo mundo ia atingindo o Nirvana. Aí passou o tempo, o povo não aguentava mais, não conseguia atingir o Nirvana, e falava assim, não, eu tô aqui de propósito, eu vou ajudar os outros, vocês são egoístas. Isso é a visão do Theravada. Por quê? Porque os ensinamentos não foram dados todos os ensinamentos para todas as pessoas de forma igual. Então o budismo tem uma série de ensinamentos. Algumas pessoas receberam os primeiros, outras receberam os primeiros e os segundos, e outras receberam, né, 3 níveis de ensinamento. Então isso reflete no cânone, nas escrituras e no objetivo de vida. Então, Theravada, Nirvana, fui embora, tchau. Mahayana, a gente vai ter 3 motivações principais. Alguns vão falar assim, possam todos os seres, eu e todos os seres, eu e todo mundo, atingir iluminação, please, vamos lá, força, vamos junto. Outra motivação vai falar assim, ai gente, vão vocês na frente, eu vou ajudando a iluminação dos outros, eu vou ficando para trás assim, tocando igual, toca o gado, assim, vai o pastor atrás e o gado na frente. E outros que vão falar assim, não, vou eu primeiro, e aí quando eu estiver do lado de lá, eu vou ter mais força para ajudar a puxar, assim, vou puxar a corda com mais força para esse lado. Então existem diferenças de motivação também dentro do espectro do Mahayana, do grande veículo. E aí, dentre essas escolas, que são muitas, a gente tem, né, no budismo tibetano o Tantra, ou Vajrayana, veículo Vajra, veículo do mantra, também chamado de Mantrayana. O que é? O Mahayana ele é dividido entre conduta, visão e meditação. Então, na parte da meditação, ele simplesmente tem algumas instruções extras, que são essas instruções tântricas, que são secretas, são iniciáticas, são simbólicas e que não são necessariamente para todas as pessoas, porque elas são meio complicadas e dependem de muitos fatores. São algumas instruções que, né, de acordo com os ensinamentos do budismo tibetano, aceleram a prática e fazem a gente atingir a iluminação mais rapidamente. De uma forma bem resumida, a gente já entendeu o que é Hinayana, porque a gente não fala esse nome, né? Theravada, mais respeitoso. A gente entendeu o que é o Mahayana, que é um veículo da compaixão universal, da responsabilidade universal por todos os seres. E a gente entendeu o que é o Vajrayana, ou seja, tomar a rápida resolução de atingir a iluminação rapidamente. Ela está mais associada com aquela terceira motivação de eu atingo a iluminação primeiro e vou puxar o povo, puxar a corda, assim, com mais força. Então, que às vezes também é chamado, assim, o homem que comeu a carne, porque tem uma historinha lá que precisava, a família estava passando fome, tinha um pedaço de carne, ao invés de dividir em 10 pedaços, o pai da família comeu a carne, saiu e caçou, enfim, foi coletar e trouxe mais comida. Então, um pouco nesse sentido.
a prática do Vajrayana. Uma curiosidade, o Hinayana não é que são ensinamentos errados ou primitivos ou inferiores. Eles são a base do ensinamento. Sobre a base do Theravada, a gente constrói a ponte para o Mahayana e dentro do Mahayana está ali na pontinha o Vajrayana, ou seja, mesmo a prática tântrica, por mais elevada, por melhor que seja o discípulo, que seja o guru, ela está calçada no Mahayana, que é essa aspiração ou desejo de conduzir todos os seres para a iluminação, que está calcado obrigatoriamente na renúncia e no fato da gente entender que o samsara, que a nossa realidade de vida é problemática e que ela não é sustentável e que a gente precisa sair. Então, primeiro você gera o desejo de sair, aí você pensa que não sou só eu e o resto do povo, e aí depois você pensa, tenho pressa, TikTok. Então, essa é uma revisãozinha básica dos tipos de budismo, mas uma coisa também que é algo que eu acho que vale a pena, né, de a gente não querer anular ou desreconhecer ou desmerecer a fé e o sistema e o modo de prática do amiguinho da outra pessoa. Eu vejo uma tendência, né, que é dos seres humanos, mas especialmente no budismo japonês, eu tenho um amigo, por exemplo, que fala assim, mas não sei o que, a Soka Gakkai, que é essa escola, né, do Nomyo Renge-kyo, que não tem necessariamente a figura do Buda Shakyamuni, fala, é uma seita, não é budismo, não é isso, não é aquilo. Gente, a pessoa, pra mim, né, se declarou budista, é budista. Então, e isso de reconhecimento, que é autêntico, o que não é autêntico, esses reconhecimentos é um bando de japonês de terno e gravata numa sala, e assim, os cupinchas, e aí falando, a escola tal reconhece a escola tal, e não sei o que, e aquela a gente não gosta, não reconhece. Mas assim, se Buda não veio e falou, essa escola não é, então eu acho meio furado, assim, eu não gosto dessa... Eu não acho que eu, como budista tibetano, posso ir e invalidar e dizer, essa escola japonesa é falsa. Ou então isso é errado. É errado, eu posso dizer que é errado baseado no ensinamento X e X. Mas a gente não faz do mesmo jeito que a gente não faz missionário, Tok, você já ouviu a palavra de Buda, também não acho que a gente tenha essa caneta canceladora do budismo alheio. Acho que isso é uma armadilha do orgulho, assim. Então, ou seja, vamos respeitar o Theravada, que é a base do Mahayana, que são, né, o Theravada na Tailândia, enfim, que é a base do Mahayana, ou seja, está incluído, mais um pouquinho de escritura, e vamos respeitar o Mahayana, e dentro do Mahayana respeitar o Vajrayana, o Tantrayana, que são mais um pouquinho de escritura extra de ensinamentos de Buda. Ou seja, a conclusão do vídeo de hoje, né? Curtam, inscrevam, compartilhem. Não existe budismo como uma religião, um movimento único. Existem talvez budismos, ou, como eu prefiro dizer, religiões de matriz budista. Por quê? Do mesmo jeito, isso é chupado mesmo das religiões de matriz africana. As matrizes são africanas, mas às vezes tem um orixá, tem um culto, o jeito que faz é completamente diferente, às vezes é antagônico. E no budismo também. Então, nas nossas religiões de matriz budista, existem, vamos comparar, gente que quer nirvana, gente que está rezando dizendo que nirvana é a pior coisa. Vai ter budismo que não acredita em vidas passadas, que é tipo o budismo da monja Koen. Mas eles acreditam em karma. Então, tipo, se você fizer matar um monte de gente e morrer no segundo seguinte, quando que vai acontecer, assim, a realização do karma, né? De volta para você? Não sei. Mas tem budismo com reencarnação, sem reencarnação. Gosta de Nirvana. Gosta da banda Nirvana, mas não gosta do Nirvana. Vai ter budismo que tem chakra, tem energia. Vai ter budismo que é mais assim, ateísta, negacionista das coisas. Vai ter budismo que tá muito pensando nos outros, pensando no coletivo, no social, na vida política. Vai ter budismo que tá falando, não, chega, eu viro as costas, não tô olhando, eu tô olhando só pra iluminação e tchau. Então é uma gama bastante diferente, desde a base, da conduta, do comportamento e também do resultado. Então é isso por hoje. Muito obrigado. Não existe budismo. Religiões de matriz budista, não tem nada ou quase nada que a gente possa falar. Aí você fala, mas tem os 4 selos do Dharma, mas mesmo assim ainda vão ter escolas que não vão seguir exatamente. A gente pode ir aprofundando futuramente. Muito obrigado, até o próximo vídeo, abracinho, tchau, tchau.